Esse garoto tentou superar a magia. Neste mundo, os magos reinam supremos. Aqueles sem magia são rejeitados. Oscar, embora fosse um gênio santo das espadas, nunca despertou o poder mágico, mas ele renasceu anos no passado. Volta quando ainda era um garoto e entra na academia como um gênio militar. Ele supera todos os alunos. Voando sobre a cidade em chamas, um grande monstro espalha destruição por toda parte. Entre as chamas, as pessoas correm desesperadas, tentando salvar suas vidas. Observando, a criatura, um mago e um guerreiro, se preparam para enfrentar a ameaça. Focando sua energia, o mago usa seu bastão para invocar círculos mágicos. Com sua preparação completa, ele se posiciona para liberar um grande poder. Então, vários ataques são lançados contra a criatura enquanto ela voa em direção a eles. Mesmo levando os golpes, o monstro continua a avançar com fúria. A magia explode com toda a força, mas parece não ter efeito sobre ele. À distância, os outros magos observam e percebem que o ataque falhou. A criatura então mergulha rapidamente, se preparando para um contra-ataque. Enquanto o guerreiro avança, ele desferiu um golpe direto contra o corpo do monstro. Sua lâmina, no entanto, se despedaça ao colidir com as escamas duras. Percebendo seu fracasso, ele fica assustado com a incrível resistência da criatura. Sem perder tempo, o monstro retaliou com um golpe bem na sua frente. Ele é atingido de frente e é lançado para longe pelo impacto. Ao ver o guerreiro caído, o jovem entra em pânico diante da situação desesperadora, mas naquele momento, um espadachim habilidoso aparece para enfrentar a criatura com sua equipe de apoio. Ele se prepara para a batalha contra o monstro. Saltando de baixo, ele desferiu um golpe preciso bem no peito do alvo. Atingido com precisão, a criatura recua, soltando um rugido monumental. Refletido no olho do monstro, seu ataque certeiro atinge um ponto vital. Aterrissando em segurança, ele observa a sombra da criatura se dissipar. Após a batalha, ele simplesmente se vira e embainha sua espada, revelando sua identidade. Ele é Oscar, conhecido como o Santo das Espadas. Cercados pelos sobreviventes, eles agradecem por ele tê-los salvado. Ele então diz que deixará o resto do trabalho com eles. Ignorando seus chamados, ele simplesmente se vira e começa a andar. Ao passar por um pai e um filho, ele se lembra de um momento do seu passado. Em uma memória, uma garotinha diz que o que ela está vendo é muito bonito. Um homem então explica a ela que é o que eles chamam de magia. Com uma varinha, ele criou várias partículas que flutuavam no ar. Apesar de tudo, ele ainda tinha um olhar um tanto distante e pensativo. Vendo sua força, uma família o observava com grande admiração por suas façanhas. Em sua memória, uma garotinha olhava admirada para aquele mesmo espetáculo, assim como ele, que também assistia a tudo com um enorme sorriso. Mesmo sendo forte, ele ainda carregava o mesmo desejo que tinha por magia na infância. Ele podia até criar pequenos feitiços com suas próprias mãos. Mudando de cena para uma região montanhosa, ele começou seu treinamento diário. Segurando uma espada de madeira, ele se preparou para mais uma repetição. Brandindo a espada, ele a moveu com toda a força, cortando o ar. À distância, 2 jovens observavam seu mestre treinando sozinho no meio de um campo. Curiosa, ela pergunta se ele treina todos os dias. O jovem confirma. Ao longo dos anos, seus pés afundaram no chão exatamente naquele lugar. Ele explica que o treinamento contínuo acabou formando aquela enorme cratera. Ignorando-os, o mestre apenas se vira e levanta sua espada. A aluna o observa com uma expressão surpresa no rosto. Ele então pergunta sobre o pergaminho que ela está segurando. Ela então lembra da mensagem e imediatamente grita pelo mestre, correndo em direção a ele. Ela diz que uma carta chegou da capital. Enquanto ele lê a carta, vê sua aluna perguntar se é uma notícia ruim. Ele diz que é uma medalha e reclama que deveriam ter checado sua agenda. Rindo, ela diz que com suas conquistas, ele poderia ter uma posição de alto escalão. Reclando das facções, ele diz que não conseguiria treinar bem em um lugar assim. A aluna então comenta que ele deve realmente amar a espada. Olhando para o lado, ele parece refletir sobre o que ela acabou de dizer. Com um leve sorriso, ele diz que não é como se ele gostasse tanto assim. Revelando seu passado, ele diz que escolheu a espada por ordem de seu pai. Completamente. Surpreendida, a aluna fica sem palavras ao ouvir essa revelação. Ele confirma que não escolheu o caminho do espadachim por vontade própria. Olhando para ela, ele diz que tem inveja dela por ter talento para a espada.
espada. Ela responde que se juntou à academia por sua própria vontade, mas agora ela está com medo. Apertando suas roupas, ela demonstra que está muito nervosa com a situação. É explicado que magos e espadachins usam circuitos diferentes para seus poderes. Misturar as duas energias diferentes causa um colapso total no corpo do usuário. Por essa razão, a escolha entre os dois caminhos define toda a sua vida. Colocando a mão em seu ombro, ele tenta acalmar sua jovem aprendiz. Ele aconselha que, se ela está preocupada, deve simplesmente balançar sua espada. Com um sorriso, ela responde que entende e agradece ao mestre pelo conselho. Mais tarde, deitado em sua cama, o mestre descansa sozinho em seu quarto. Ele então pensa que não tem o direito de dizer isso à sua discípula. Lembrando suas palavras, ele se recorda de que ela o inveja por seu talento. Olhando para sua própria mão, ele se pergunta como seria ter um talento para magia. Então ele repete o conselho que deu, dizendo a si mesmo para apenas balançar a espada. De repente, sente algo estranho e abre os olhos. Olhando para o lado, fora da casa, uma enorme explosão ocorre. Observando a casa em chamas, um grupo de magos encapuzados observa a distância. À frente do grupo, um deles segura um bastão, pronto para a batalha. Enquanto eles conversam, um mago pergunta se o pegaram, mas outro diz para não abaixarem a guarda. Pulando dos escombros, o mestre aparece de repente, surpreendendo um dos magos. Correndo em direção aos inimigos, ele percebe que são magos muito poderosos. Ele tenta identificar qual deles é o líder do misterioso grupo. Dando a ordem, o líder manda todos os outros magos se prepararem para o ataque. Segurando sua espada, o mestre se prepara para enfrentar todos os inimigos. Esquivando dos golpes, ele salta sobre os ataques para contra-atacar. Aproximando-se, ele acerta um golpe direto em um dos magos encapuzados. Então, ele nota algo, e seu rosto se enche de surpresa e preocupação. Pegando a aluna como refém, o líder o ameaça, ordenando que ele baixe a espada. Amarrada e amordaçada, a garota está aterrorizada por ser feita de refém. Ele pergunta qual é o objetivo deles, e o líder responde que é a vida dele. Confuso, ele diz que não se lembra de ter feito nada para ser tão odiado. Com um sorriso, o líder diz que achou que ele não se lembraria. Outro mago diz que não podem perdoar sua existência com tanto talento. Não entendendo nada, ele pergunta sobre o que estão falando. O líder diz que não precisa entender, já que vai morrer ali. Ele então olha para sua aluna, que ainda é refém. Gritando, a aluna diz ao seu mestre para não se preocupar com sua vida. Ao ouvir isso, ele a olha com uma expressão de pura determinação. Segurando sua espada, ele diz que finalmente entende toda a situação. Surpreendido com a mudança, o líder dos magos não entende o que está acontecendo. Ele avisa que o plano deles falhou e que não deveriam ter subestimado sua discípula. O mago, que a segura como refém, entra em pânico diante da situação. Parado, ele se vira de costas, enquanto as rajadas de gelo voam em sua direção a alta velocidade. As rajadas de gelo correm para atingi-lo de frente. Após o impacto, uma grande nuvem de fumaça se levanta do local. Inicialmente confiante, o líder se surpreende ao ver o que aconteceu. Impressionado, ele comenta sobre a coragem da garota por ter assumido tal risco. Com o corpo perfurado, o mestre a protege, dizendo que é assim que os espadachins são. Vendo seu mestre gravemente ferido, a aluna corre desesperadamente em direção a ele, acreditando que venceram. Os magos se vão, falando sobre seu talento desperdiçado. Ela então pergunta por que ele fez isso, se ferindo tanto por causa dela. Com um sorriso, ele responde que também é espadachim, assim como ela. Chorando, ela diz que também estava pronta para morrer naquela batalha. Ela se culpa, mas ele diz que não foi culpa dela. Incapaz de aceitar, a aluna continua chorando enquanto segura seu mestre. Com suas últimas forças, ele tenta dizer algo, mas não consegue. Tendo-se sua mente, ele se arrepende de não ter se tornado um mago para proteger ela. Ele então admite que o tempo todo, ele sempre quis usar magia. Fugindo da verdade, ele apenas continuou balançando sua espada sem parar. Apesar de toda a admiração, ele nunca esqueceu seu verdadeiro sonho. Nada se comparava à felicidade que sentiu quando viu magia quando era criança. Estendendo sua mão em direção ao céu, ele se encontra em um lugar desconhecido. Ele então se levanta, olhando para sua mão, completamente confuso com a situação. Colocando uma mão na cabeça, ele percebe que deveria ter morrido. Sentado, ele olha ao redor e se pergunta onde está. Vendo a paisagem, ele reconhece como sua antiga vila de infância. Lembrando de sua morte, ele fica confuso por ainda estar vivo neste lugar. Ao lado de sua espada, ele encontra uma carta e se pergunta o que é.
Abrindo a carta, ele fica completamente surpreendido com o que está escrito dentro dos convites que segura. Ele vê cartas das duas maiores academias do reino. Aos 15 anos, todo jovem recebe um convite para a Academia de Magia ou a Academia de Esgrima. Depois de escolher, o candidato deve levar a carta até o portão da academia. Com a carta na mão, ele nota seu reflexo à sua frente. Questionando a si mesmo, começa a se perguntar se realmente voltou ao passado. Ele então percebe que está de volta aos 14 anos, antes de se tornar um espadachim. Quando alguém se aproxima, ele permanece agachado, olhando para o chão. Aparecendo atrás dele, seu pai pergunta o que ele está fazendo ali sozinho, chamando seu nome. Surpreso, ele se levanta rapidamente, exclamando que é seu pai. Ao ver seu pai e os outros, ele percebe que se está de volta, seu pai está vivo. Seu pai diz que ele parece arrogante e que tem negligenciado seu treinamento. Apenas olhando para o horizonte, o menino permanece em silêncio, não dizendo nada. Naquela época, tudo o que pensava era em como contar ao pai sobre seu desejo por magia. Sendo um mestre da espada, seu pai era responsável por treinar muitos discípulos. Como seu filho, ele naturalmente começou a aprender o caminho da espada. Em uma memória, ele corre animadamente, dizendo que alguém lhe mostrou magia mais cedo. Com grande alegria, ele descreve como a magia parecia radiante e linda. Com uma expressão séria, seu pai disse que magia era uma técnica para os fracos. Pegando em seus ombros, ele ordena que, como seu filho, ele deve usar a espada. Incapaz de abandonar a espada, ele continuou a treinar, mesmo desejando usar magia. De volta ao presente, ele se levanta e encara seu futuro com determinação. Apertando firmemente a espada, ele pensa que já teve o suficiente daquele final. Determinado, ele afirma que nesta vida seguirá o caminho que realmente deseja seguir. Seu pai então pergunta novamente por que ele estava negligenciando seu treinamento. Desviando o olhar, ele responde que já passou uma vida inteira com a espada. Surpreso com a resposta, seu pai apenas o observa em silêncio. Liberando seu poder, ele convoca várias espadas de energia ao seu redor. Um de seus homens sente a pressão, sendo forçado a recuar pelo poder. Os outros dois são derrubados ao chão, incapazes de suportar a força que ele liberou. Mesmo com todo aquele poder, o menino permanece parado, encarando seu pai, admirado. Um dos homens se pergunta como ele pode estar tão calmo. Ignorando a pressão, ele se mantém firme, olhando para seu pai sem recuar. Seu pai o observa, percebendo que seu filho não estava apenas brincando. Dissipando a técnica, ele diz que parece que ele não estava apenas se divertindo. Aproximando-se, ele coloca uma mão no ombro do filho, reconhecendo sua força. Ele então diz que um dia poderá confiar sua guilda a ele. Vendo isso, os outros homens olham para o jovem com inveja. Com um leve sorriso, seu pai se vira e começa a se afastar. Pensando em seu pai, ele fica ali, refletindo sobre aquele momento. Correndo em sua direção, ele abraça seu pai por trás com toda a força. Dois homens o cercam, dizendo que estavam ansiosos para vê-lo novamente. Com um sorriso, um deles se oferece para dar uma aulinha de espada. Lembrando do passado, ele percebe que esses caras também estavam ali antes. Eles eram seus parceiros de treino com quem sempre lutava a pedido do pai. Mas depois que despertaram sua energia, sempre o deixaram de lado. Aproveitando a oportunidade, descarregavam suas frustrações nele, fazendo de conta que estavam lhe ensinando. De volta ao presente, ele se prepara para o combate contra aquele mesmo homem, dizendo para ele se apressar. O homem canaliza sua energia na espada de madeira. A presença daquela energia cria um abismo de poder que sua técnica não consegue superar. Ignorando o desafio, ele se vira e começa a caminhar em direção ao rio, segurando sua espada. Ele é grato por tudo o que aconteceu até agora. Vendo isso, o homem está completamente chocado, sem entender seu comportamento estranho. Jogando a espada na água, ele surpreende seu rival, que tropeça com o movimento. Chamando-o de covarde, os outros gritam, perguntando se ele planeja fugir da luta. Furioso, o homem o xinga de desgraça. Preparando-se para atacar, com as costas voltadas para todos eles, ele encara o horizonte, ignorando completamente as provocações. Com um sorriso, ele diz que será um mago e não usará mais a espada. Gritando que não irá facilitar, ele avança com sua espada de madeira. Observando o ataque, ele analisa os movimentos de seu ex-parceiro de treino. Seu rival usou energia de espada para fortalecer seu corpo inteiro, mas com uma barreira, ele bloqueia facilmente o golpe, surpreendendo seu oponente. Ele então diz que isso não é suficiente para derrotá-lo.
Furioso, o rival range os dentes. Recusando-se a aceitar a provocação direta, ele ataca com fúria. Tenta desferir vários golpes, mas erra todos. Ele então percebe que caiu no velho hábito de lutar como se fosse apenas uma sessão de treino. Indignado, ele grita, perguntando por que não consegue acertar um único golpe. Estendendo a mão, ele se prepara para acabar com a luta de uma vez por todas. Com um movimento ágil, desarma facilmente seu oponente. Pisando na espada, ele desferiu um golpe que derruba seu rival no chão. No chão, o rival grita furiosamente, chamando-o de bastardo. Diante dele, ele se prepara para dar o golpe final. Em seguida, pergunta por que ele jogaria fora sua vantagem contra um oponente desarmado. Olhando para trás, vê os outros segurando o rival furioso. Após um momento de reflexão, conclui que isso manterá seu rival afastado por um tempo. Lembrando do passado, ele recorda como seu pai forçosamente despertou sua energia para evitar o mesmo erro. Ele decide que vai dominar a magia primeiro. Continuando seu caminho, ele anda sozinho por uma estrada no meio da floresta. Enxugando o suor, olha ao redor para se certificar de que não há ninguém por ali. Parando em frente a uma pedra, acredita que ninguém poderá vê-lo. Em uma memória, uma maga pergunta como a magia é usada. Ele explica que os espadachins refinam energia para aprimorar seus corpos ou suas lâminas. Prestando muita atenção, a maga ouve sua explicação com curiosidade. Sentando-se ao lado de um jardim, ela se prepara para dar um exemplo. Pega um regador que estava no chão ao seu lado. Ela diz que para eles, usar magia é como regar plantas com um regador. Não entendendo, ele pergunta o que ela quis dizer com isso. Ela explica que o mana circula por circuitos e é derramado em uma fórmula mágica com um feitiço ativado. As flores ao seu redor começam a florescer. De volta ao presente, ele se senta em uma pedra para meditar em paz. Lembrando da maga, ele recorda que o mana preenche todo o ar ao seu redor. Sentado na pedra, olha para o céu, tentando se concentrar na natureza. Fechando os olhos, acredita que pode absorver o mana com seus sentidos aguçados. Afinal, como espadachim, ele treinou todos os 5 sentidos até o limite. Ele fecha os olhos, preparando-se para sentir o fluxo do mana. Conseguindo sentir o fluxo da natureza, percebe os pássaros, a água e os peixes. Abrindo um olho, parece ter finalmente percebido algo. Nesse instante, o mana se torna visível, fluindo por toda a floresta ao seu redor. Com os olhos arregalados, ele fica chocado ao finalmente ver a energia mágica. Celebrando, diz que conseguiu e agora precisa absorver tudo, mas percebe que não tem ideia de como fazer isso. Ouvindo um barulho, ele rapidamente se vira na direção do som. Jogando-se no chão, vê algo atingir a pedra bem ao seu lado. Sentindo o mana, ele percebe que algo está muito estranho naquele lugar. Levantando-se, decide caminhar em direção à energia misteriosa que sentiu se movendo pela floresta. Ele se aproxima cada vez mais da fonte do poder. Então percebe que não consegue perceber a presença de nenhum ser vivo, mas de repente, ele se joga no chão para desviar de um ataque. Com a poeira levantando, ele fica alarmado com a força do ataque inesperado. Olhando à sua frente, encontra-se cara a cara com um enorme golem de pedra. Ele então se pergunta por que algo assim estaria em um lugar tão isolado. Nesse momento, ele nota outra pessoa caindo do céu bem na sua frente. Uma mulher, então, aterrissa na cabeça do golem encarando-o. Acenando, pergunta o que ele está fazendo em seu ateliê particular. Com um olhar ameaçador, pergunta se ele está atrás de suas pesquisas. Ela então o avisa para pensar bem antes de abrir a boca. Diante dele, a misteriosa mulher o observa com grande desconfiança. Lembrando dos rumores, ele se recorda de uma heroína do norte congelado capaz de comandar um golem. Ela sozinha valia um exército de soldados. Conhecida como a Maga da Criação, seu nome era a temível Isabel. Agora em correntes, ele nunca imaginou que a encontraria em uma situação como essa. Sentada em seu trono, ela exige saber a qual facção ele pertence. Imediatamente, ela aponta seu bastão, preparando-se para usar magia contra ele. Um grande círculo mágico se forma no chão, prendendo-o completamente no lugar. Desesperado, ele grita para ela esperar. Tentando parar o ataque, diz que não resistiu à captura porque não é seu inimigo. Ela parece considerar suas palavras antes de tomar sua decisão. Levantando-se, ela prepara um feitiço e se despede do mago sem nome. Gritando, ele a avisa que nem mesmo é um verdadeiro mago. Surpresa com a revelação, ela para seu ataque. Ela olha para o menino acorrentado com um sorriso sarcástico. Essa é uma desculpa bem patética para usar.
ela diz. Colocando a mão na cabeça dele, ela começa a usar uma mágica desconhecida. Seu olho brilha. Ela fica surpresa com o que acabou de descobrir. Então ela percebe que não há mana fluindo pelos circuitos dele. Em uma sala, ela diz que finalmente entende a situação dele. Bebendo uma xícara de chá, ela informa que não pretende se desculpar. Em seguida, ela reclama que já é um alvo para todos à sua volta. Surpreso, ele pergunta se ela é realmente professora da Academia de Magia. Ele acha que esta é sua chance de aprender com ela na academia. Tomando outro gole, ela o fulmina com um olhar de puro desprezo. Levantando-se, ele se prepara para fazer um pedido muito importante. Cheio de esperança, ele pede que ela o ensine a manifestar mana. De forma fria, ela recusa, dizendo que não se interessa por perdedores sem talento. Ela então diz para ele terminar a bebida e apenas ir embora. Lembrando de sua morte, ele se recusa a aceitar aquele destino. Mais uma vez, ele se recusa a desistir, não importa o que aconteça. Ignorando a ordem dela, ele simplesmente pergunta se pode tomar mais uma xícara de chá. Então ele pensa que precisa encontrar uma maneira de convencê-la a ajudá-lo. Usando sua visão especial, ele consegue analisar a mana ao seu redor. Ele nota uma falha no fluxo de energia dentro do golem dela. Apontando para o golem, ele avisa que a criatura está agindo de maneira estranha. De repente, o golem começa a tremer e perde o controle da chaleira. O golem, então, acerta ela na cabeça, derramando todo o líquido quente. Preocupado, ele se levanta e grita o nome dela, correndo para ajudar. Ele explica que os circuitos no ombro direito do golem parecem entupidos. A energia no ombro do golem começa a falhar, confirmando o que ele disse. Impressionada, ela se pergunta como ele soube que o golem estava com problemas. Agarrando o braço dele com força, ela exige saber como ele descobriu. Ela então pergunta como ele sabia que o ombro do golem estava quebrado. Ele responde que o fluxo de mana do golem parecia completamente anormal para ele. Ela então se lembra de ter ouvido que a mana é invisível. Olhando para ela, ele apenas confirma que pode ver o fluxo de mana. Ela diz que agora entende como ele quebrou sua barreira tão facilmente. Ela então se pergunta se isso foi por causa de sua experiência como espadachim. Lembrando de seu inimigo, ela entende que ele também tinha o mesmo tipo de talento. Ela então percebe que esse era o talento que seu inimigo tanto invejava. Chamando o nome dele, ela então se vira para ele com uma nova expressão. Com um sorriso, ela finalmente concorda em ensiná-lo a usar mana. Surpreso, ele diz que ela acabou de dizer que não o ajudaria. Estendendo a mão, ela diz que ele agora despertou seu interesse. Feliz com a resposta dela, ele aceita a proposta com um grande sorriso. Apertando as mãos, eles finalmente selam o acordo para o treinamento dele. Explicando a lição, ela diz que a mana já é absorvida naturalmente pelo corpo. Ele então pergunta o que precisa fazer para que a mana flua pelos circuitos. Ela mostra que a mana só flui quando uma fórmula mágica é usada. Não entendendo o desenho, ele pergunta o que é aquela fórmula estranha. Mostrando-lhe um pergaminho, ela diz que é um feitiço dado aos novatos da academia. Empolgado, ele pergunta que tipo de mágica é, mas ela diz que é uma surpresa. Ela instrui para ele sentir o poder circulando e derramá-lo na fórmula mágica. Com um grande sorriso, ele diz que vai tentar com todas as suas forças. Ele então pensa que essa tarefa geralmente leva pelo menos um mês para ser concluída, mas ela considera que se o talento dele for real, as coisas podem ser diferentes. Talvez ele conseguisse fazer tudo em apenas meio mês de treinamento. Lembrando das palavras dela, ele se prepara para sentir o poder dentro de si. Ele entende que é como refinar sua energia, precisando apenas se concentrar para dentro. Fechando os olhos, ele começa a se concentrar para sentir a energia lá dentro. Ele se esforça para encontrar a mana dentro de si mesmo. Com um leve sorriso, ele finalmente encontra o que estava procurando. Colocando a mão sobre o pergaminho, um círculo mágico roxo começa a se formar. Abrindo os olhos, ele percebe que ela estava certa o tempo todo. Olhando para o pergaminho, ele vê que a mana estava bem ali. Dominar a mana é como aprender a andar com um novo par de pernas. Ninguém nasce sabendo andar. É preciso cair e se levantar para encontrar seu equilíbrio. Totalmente chocado, ela fica ali olhando o que acabou de acontecer. Mesmo os maiores magos do mundo levam tempo para aprender a usar mana. Olhando para o céu, ele observa as várias partículas de energia que acabou de criar. Aproximando-se lentamente, ela ainda não consegue acreditar no que está vendo. Ela pensa que é inacreditável que ele dominou isso na primeira tentativa. Lembrando da conversa deles, ela recorda a resposta que ele deu sobre o golem. Então ela se pergunta se é só porque ele pode ver a mana
Mas independente do motivo, ela tem certeza de uma coisa. Aquele garoto possuía um talento realmente impressionante para a magia. Observando o resultado, ele finalmente entende que isso era magia de verdade. Com um grande sorriso, ela chama por ele, dizendo que o que ele fez foi incrível. Batendo nas costas dele, ela mal consegue acreditar que ele conseguiu na primeira tentativa. Ele então diz que não é bom o suficiente. Isso a deixa confusa enquanto observa a magia. Ele comenta que não parece muito bonita. Lembrando do passado, ele recorda a beleza da magia que viu quando era criança. O sorriso no rosto dele era prova de sua pura admiração pela magia. Ele então diz que a magia é algo especial e belo, mas aquela parecia diferente. Apontando para o pergaminho, ele diz que o feitiço não parece certo de alguma forma. Ele menciona que, assim como o golem, o fluxo de mana daquele feitiço é estranho. Virando-se para ela, ele pergunta o que ela acha. Isso surpreende a jovem. Ele então, finalmente entende o que realmente deseja para seu futuro. Com um punho cerrado, ele diz que não quer ser apenas um simples mago. Gritando, ele declara que quer lançar uma magia que seja perfeita e bela. Ela então responde que, se ele achou algo estranho, deveria ter reescrito. Surpreso com a resposta dela, ele se aproxima com uma nova empolgação. Ele então pergunta como pode desenhar as fórmulas mágicas para os feitiços. Em outro lugar, seu pai caminha sozinho por um longo corredor do castelo. Ele parece pensativo, recordando algum evento de seu passado. Caídos no chão, os rivais se perguntam como ele conseguiu ficar tão forte. Aproximando-se de seu pai, ele pergunta o que aconteceu ali. Tentando encobrir, eles dizem que não foi nada sério, só treinamento. Com um olhar sério, ele exige saber exatamente o que aconteceu. Com medo, eles se preparam para contar ao mestre toda a verdade. Um homem se aproxima e começa a explicar toda a situação para ele. Depois de ouvir a história, ele permanece em silêncio, apenas observando o homem. Ele então diz que acha difícil acreditar que Oscar os derrotou todos. Ele então ordena que cuidem de suas feridas para que não afete o treinamento de amanhã. Curvando-se, o homem concorda e diz que entendeu todas as suas ordens. Observando o horizonte, o pai acredita que a hora certa finalmente chegou. Com um sorriso, ele diz que é hora de transferir a energia da espada para outro lugar. Uma biblioteca está cheia de livros e itens de pesquisa. Ele diz que não sabia que fórmulas mágicas eram tão profundas. Ela então oferece a ele alguns livros para que ele possa aprender ainda mais. Com um sorriso, ela confirma, dizendo que todo o conhecimento dela está ali. Procurando por ele, ela percebe que o garoto desapareceu repentinamente na frente dela. Ele então reaparece com uma pilha de livros, dizendo que vai levar todos. Ela pergunta se ele vai levar tudo, e ele a lembra que foi ela quem autorizou. Chamando por ele, ela se prepara para dar um aviso muito importante. Ela diz que precisa alertá-lo sobre algo, mesmo que estrague a empolgação dele. Agora que ele abrigou mana em seu corpo, ele se tornou oficialmente um mago. Ela então o avisa que precisa ter muito cuidado ao manusear a espada. Enquanto fala, uma imagem de seu pai aparece em um rápido flashback. Ela termina o aviso dizendo que, se ele não tiver cuidado, acabará morto. De volta à Vila Aizen, ele observa tudo à distância, montado em seu cavalo. Tendo retornado, ele tem um olhar sério e cansado no rosto. Dentro de um quarto, seu pai doente diz que já faz tempo. Parando em frente à cama, ele ouve seu pai finalmente reconhecê-lo. Ele então se ajoelha ao lado de seu pai, que estende a mão. Em uma memória, seu pai o toca, dizendo que ele realmente tinha talento. Ele também diz que forçá-lo a desistir da magia não foi um erro. Essa memória deixou uma grande dor em seu próprio peito. Seu pai o forçou a seguir o caminho da espada contra sua vontade. Segurando a carta de matrícula, ele agora tem uma nova chance de escolher. Na frente dos portões, ele se prepara para finalmente entrar na academia de magia. Pensando em seu pai, ele promete que desta vez ele se inscreverá em magia. Em outro lugar, um homem misterioso observa o fogo arder. Ao ver o garoto chegar, ele pergunta se ele tem algum assunto a discutir. Com um olhar determinado, ele anuncia que veio para assinar sua matrícula. Frente a frente, eles se encaram em um silêncio tenso. Ele diz que isso pode esperar, mas o garoto se recusa a adiar. Com um olhar irritado, ele parece não gostar da atitude do jovem. O garoto então diz que não pode esperar, pois precisa da assinatura do pai dele. Pedindo uma razão, ele questiona por que ele decidiu seguir o caminho da magia. Ele então lembra da conversa que tiveram quando ele queria usar magia. Ignorando a pergunta, ele apenas segura a caneta.
Ele se prepara para assinar. Apontando para ele, seu pai diz que era apenas tolice. Em seguida, questiona se realmente era apenas tolice simples. Baixando a cabeça, ele concorda, dizendo que para ele era realmente só isso. Quando o homem o toca, uma grande energia mágica é liberada. Chocado com o poder, ele grita, perguntando que tipo de piada era aquela. Ele então pergunta se o garoto já conseguiu dominar completamente a mana. Com um sorriso, ele diz que não achou que conseguiria persuadir seu pai. Com raiva, seu pai pergunta sobre o que ele está tentando convencê-lo. Ele diz que derrotar espadachins sem uma espada mostra a extensão de seu talento. O garoto responde que está ciente de seu próprio potencial total. Com raiva, seu pai grita que ele não está ciente de nada. Ele diz que o sucesso está garantido para ele se tornar um espadachim. O garoto então diz que sua avaliação está correta, mas que ele discorda. Ele diz que o sucesso não traz necessariamente felicidade para as pessoas. Enfrentando-se, eles se preparam para um confronto de ideias. Levantando a mão para o rosto, ele diz que entende e que faz sentido. O garoto apenas o observa, aguardando sua reação a essas palavras. Com um olhar sombrio, ele diz que ainda pode consertar essa situação. Ele então pergunta se o garoto quer morrer, fazendo-o sentir medo. Se o garoto insistir no caminho errado, ele o fará entender. Sacando a espada, ele diz que vai fazê-lo, ver a razão. Ele avisa que mesmo que não aceite isso agora, um dia ele o agradecerá. Com um olhar determinado, ele responde que esse dia nunca chegará, pai. Esse dia realmente nunca chegou para ele em sua vida passada. Apontando a espada, seu pai lhe diz para pegar sua própria arma. Ele diz que dará pelo menos esse tempo para se preparar. Fechando os olhos, ele se concentra para a luta que vem. Abrindo os olhos, ele o encara com um olhar de pura determinação. Segurando a carta, ele lembra que agora é um mago, não um espadachim. A carta da Academia de Magia era a prova de sua nova escolha. Ele então joga a carta na pira, queimando o papel completamente. Surpreso e irritado, seu pai não entende o que ele está fazendo. Com um desafio, ele diz que vamos ver se você consegue tirar isso de mim. Caminhando, ele diz ao garoto para tentar sua sorte e ver o que acontece. Ele o avisa para não se achar demais, só porque suportou sua energia. Mas com um golpe rápido, seu pai para a lâmina perto de seu pescoço. Ele acha que pode ler os ataques como se estivesse segurando a espada. Desde a infância, ele sempre observou cuidadosamente cada movimento de seu pai. O reflexo em seus olhos mostrava que ele aprendeu tudo o que pôde com ele. Liberando uma chuva de golpes, seu pai cria um ataque que cobre toda a área, mas o garoto desvia de cada golpe com grande facilidade. Ele então revela que a pessoa a quem mais admirava era seu pai. Recua. Seu pai diz que ele realmente vive de acordo com suas palavras. Ele também o elogia por desviar tão bem, mesmo sem usar sua energia. Ele então diz que seu talento com a espada é realmente genuíno. Oferecendo sua energia, ele diz ao garoto para aceitar seu poder. O garoto então lembra que foi seu pai quem disse que o faria se render. Com um sorriso, ele pergunta se seu pai quer que ele se curve. Com raiva, seu pai o chama de tolo, não acreditando em sua atitude. Ele então diz que, assim como seu talento, há coisas que ele se recusa a ceder. Segurando uma pena, ele mostra que não vai ceder a seu pai. Seu pai pergunta se ele pretende usar isso como uma espada de verdade. Ele então revela que é um bastão mágico para iniciantes como ele. Lembrando de Isabel, ele diz que conhecimento é necessário para a magia. Assim como ele, seu pai também não tem conhecimento de magia. Segurando a pena, ele se prepara enquanto seu pai não sabe o que está por vir. Seu pai nunca poderia prever qual seria seu próximo movimento em combate. Avançando com um golpe, ele ataca o garoto com toda a sua força. Usando sua visão especial, ele pode prever todos os ataques de seu pai. Ele então convoca várias cópias para se proteger do golpe de seu pai. Desviando do ataque, ele consegue escapar ileso. Com um leve sorriso aparecendo por trás dele, ele surpreende seu pai, preparando-se para contra-atacar. Ele então para a lâmina de seu pai, mostrando sua vasta superioridade. Segurando a pena, ele se prepara para usar a magia que sempre sonhou. Ele então usa a mana para desenhar uma fórmula mágica de seu conhecimento. Lembrando de sua infância, ele recorda a primeira mágica que viu. A magia com a qual sonhou inúmeras vezes ao longo de todos aqueles anos
Com um feitiço de faísca, ele se prepara para realizar seu desejo. Em uma memória, sua mãe doente estava sentada em uma cadeira de balanço, chocada com o feitiço. Seu pai está sem palavras, apenas observando as faíscas. O feitiço de faísca atinge seu pai, criando uma pequena explosão de luz. Ele então se pergunta que tipo de magia era aquela. Correndo em direção a ele, o garoto se prepara para seu ataque final. Com raiva, pergunta se aquela magia era apenas uma simples distração. Lançando seu pai para o ar, ele mostra que não era distração. Ao pousar no chão, ele para bem ao lado da espada do pai. A reflexão na lâmina mostra o garoto com a pena apontada para seu pai. Ele então diz que sabia que seu pai atacaria com base em sua presença. Pergunta se o objetivo era pegar sua espada com a distração. O garoto diz que esconder seu objetivo foi algo que aprendeu com ele. Com a mão no rosto, ele parece frustrado com toda a situação. Então diz que pode garantir seu talento, mas não há garantias na magia. Frente a frente, eles se encaram em silêncio. Com um sorriso, diz que apenas demonstrou o caminho que deseja seguir. Em seguida, pergunta se seu pai se tornou um espadachim porque seu talento era garantido. Lembrando do passado, seu pai parece recordar uma velha conversa. Um homem se pergunta se seu filho deveria seguir o caminho da espada. Sentado ao lado de sua esposa, ele diz que seu filho tem talento para a espada. Ela então o lembra que ele começou a lutar porque achava legal. Com um sorriso, ela diz que eles não precisam escolher, pois ele decidirá por si mesmo. Com um leve sorriso, ele diz que pensou que seu filho se tornaria um santo da espada. Contente com a resposta, o garoto o observa com um olhar esperançoso. Mas seu pai se vira e começa a se afastar, deixando o garoto confuso. Ao assinar a inscrição, seu pai finalmente aceita o caminho que escolheu. Surpreso, o garoto apenas o observa, sem entender sua mudança de coração. Com um sorriso, ele diz que não pode assinar com aquela pena mágica. Mudando de cena, a Academia de Magia se prepara para receber os novos alunos. Lendo um arquivo, um homem diz que os novos alunos são excepcionais. Uma mulher diz que a princesa e outros nobres estão se matriculando na academia. Com um sorriso, um jovem diz que eles já dominaram as magias hereditárias. Outro homem misterioso segura um arquivo, não revelando sua identidade aos outros. Um instrutor pergunta se há algo de errado com os novos alunos. O homem misterioso diz que eles são dignos da linhagem da classe santa. Em outro lugar, o garoto estuda magia usando a pena como caneta. Em frente ao dormitório, seu pai espera por ele com um leve sorriso. Ele se vira para encará-lo, um olhar orgulhoso em seus olhos. Depois de 6 meses, o dia de ir para a academia finalmente chegou. Andando com um sorriso, ele diz que o tempo voou em um piscar de olhos. Seu pai o lembra que muitos outros também refinavam sua magia durante esse tempo. Então, aconselha-o a se manter firme, pois esse era o caminho que ele escolheu. Com um olhar confiante, ele promete a seu pai que ficará bem. Com um sorriso, diz que não há ninguém mais assustador que seu pai. Seu pai então sorri, entendendo que o garoto está pronto para seu futuro. Ao se despedir, seu pai diz que está partindo e se afasta segurando a carta. Ele pensa que finalmente pode ir para a academia. Ao passar por outros alunos, ele finalmente alcança seu tão aguardado destino. Ele finalmente vai para a Academia de Magia, com a qual sempre sonhou. Abrindo os portões, ele se prepara para entrar em um novo mundo de magia. Atrás dos portões, aparece diante dele um enorme e belo castelo. Vários magos estão lançando feitiços para celebrar a chegada dos novos alunos. Gnomos mágicos tocam seus instrumentos, criando uma grandiosa festa de boas-vindas. Outros alunos voam em suas vassouras em alta velocidade. Com um sorriso, ele diz que a atmosfera é muito diferente da Academia de Espada. Com seus instrumentos, os gnomos continuam tocando sua música para os novos alunos. Abaixando-se, ele se pergunta qual é a diferença entre gnomos e golems. Lembrando de sua matrícula, ele se levanta para não se atrasar para o procedimento. Mas de repente, ele encontra Isabel bem na sua frente. Correndo até ela, diz que espera que ela não tenha relaxado nos últimos meses. Com um sorriso, ela diz para ele surpreendê-la novamente com seu talento. Apontando para baixo da rua, ele pergunta onde estão os outros alunos da academia. Ela explica que o exame de seleção da primeira turma está acontecendo bem ali. Os alunos são divididos em 2 turmas com base em terem ou não mana. Acima dessas 2, há uma classe especial para os mais talentosos de todos. O exame é uma forma de separar os mais talentosos, os alunos de outros lugares. Ela o aconselha a evitar o exame, mas ele pergunta por quê. Ela explica que os alunos que passam no exame são todos monstros poderosos. Eles são a elite que cresceu cercada por magia desde a infância.
Com um sorriso, ele diz que isso significa que pode aprender magia avançada. Com a mão na cabeça, ela diz que é inútil tentar convencê-lo. Então, ela o convida para ver o exame com seus próprios olhos. Em uma arena, dois alunos se enfrentam em uma partida de exibição. Um dos alunos usa magia de água para se defender do ataque. A onda de água avança, mostrando a força da magia do aluno. Com um sorriso, o aluno comemora o ataque bem-sucedido. Assistindo à luta, ele percebe que o exame envolve acertar um alvo com magia, mas de repente, ele sente que está sendo observado. Virando-se, ele vê um homem de cabelo branco chamando-o. O homem o chama de plebeu, dizendo que ele não tem direito de estar ali. Com uma expressão de raiva, ele diz ao garoto para sair. Imediatamente, ele responde que ouviu que qualquer novo aluno poderia ser aceito na academia. Com desprezo, o homem diz que ele certamente tem uma língua de prata. Ele finalmente entende o que Isabel quis dizer sobre os alunos serem monstros. Ele então percebe que ninguém que não é nobre é bem-vindo naquela classe. Empurrando o garoto, ele diz que é a vez dele e manda que assista. Uma mulher com um bastão se prepara para começar a próxima rodada. Assistindo de longe, ele se prepara para mostrar todo o seu poder mágico. Ele diz que a primeira classe é para aqueles que dedicaram tudo à magia. Lançando um feitiço de gelo, ele canta: "Congele toda a existência." Colunas enormes de gelo surgem, mostrando seu incrível poder mágico. As pessoas na plateia ficam chocadas com a força da magia do gelo. O garoto também fica impressionado com o que acabou de ver. Impressionados, comentam que isso era esperado da Casa Golozes. Outros se perguntam se ele usou todo o seu poder em aquele único golpe. Ele então diz que agora entende que aquele lugar não é para ele. Ele admite que a magia do nobre é impressionante e que ele dedicou tudo a ela. Mas com um leve sorriso, ele diz que é tudo um enorme desperdício. Com raiva, o nobre pergunta o que ele acabou de dizer sobre sua magia. Ignorando a provocação, ele simplesmente se vira e se prepara para ir embora. Então, ele pensa que entende muito bem o peso do esforço e do tempo. Com um sorriso, ele diz que ganhou um pouco de confiança graças ao nobre. As pessoas na multidão riem, dizendo que ele está usando uma caneta como varinha. Elas então dizem que não é possível que ele acerte algo com aquilo. O nobre diz que sua magia deveria ser perfeita, sem nenhum erro. Parado em frente ao gelo, o garoto se prepara para sua vez. Ele diz que sua casa se especializa em gelo, então não deveria haver falhas. Mas ele se pergunta por que está levando aquele garoto plebeu a sério. A instrutora se prepara para começar a tentativa do próximo, desafiante. Ela diz que o grupo deste ano é ótimo, como os rumores sugeriram. Ela está impressionada com Zazan, que já é apontado como representante. Mas mesmo assim, ela sente que algo diferente está prestes a acontecer. Ela então se pergunta o que o garoto tem feito todo esse tempo. Na multidão, um homem grita para ele desistir se não consegue acertar. A instrutora nota que ele está esperando por algo e que não está ansioso. Usando sua visão especial, ele analisa a magia do gelo em frente a ele. Ele consegue ver todas as falhas na estrutura das enormes colunas de gelo. Segurando a pena, ele se prepara para mostrar seu verdadeiro poder mágico. A instrutora fica chocada ao ver o que ele está prestes a fazer. Usando uma fórmula mágica, ele se prepara para lançar um feitiço de fogo. Então, ele lança o feitiço, acertando todos os alvos com precisão. Os alvos caem ao chão, mostrando que foram todos atingidos pelo feitiço. A instrutora fica em choque, se perguntando o que acabou de acontecer. As pessoas comentam que ele usou magia básica, mas ainda assim acertou os alvos. Elas também dizem que se ele está na academia, deveria usar feitiços melhores. Com um leve sorriso, ele se vira, ignorando os comentários da multidão. O nobre se perguntou que tipo de magia ele usaria no exame. Deitado no chão, ele diz que foi tudo um grande desperdício de tempo. O garoto então pergunta à instrutora se ele falhou no exame. Com um grito, ela diz que ele acertou 5 alvos e passou sem problemas. Confuso, ele não entende por que ela está tão surpresa com o resultado. Ele então pergunta por que ela está tão chocada com seu desempenho. Ela pergunta por que ele não mirou um por um, se pôde. Com raiva, ela lhe diz para não alegar que foi tudo pura sorte. Com a mão no queixo, ele pensa que a magia do nobre foi incrível. Ele se lembra do feitiço de gelo, que foi verdadeiramente impressionante de se ver. Ele então explica que é um desperdício usar tanta mana em um único feitiço. Confusa, ela se pergunta o que ele quer dizer com um desperdício de mana. Ele diz que achou que a prova era prática e havia como um campo de batalha. Ouvindo a explicação dele, ela fica em silêncio, apenas observando o garoto. Então, ela se desculpa por interrompê-lo e diz que agora entende. Caminhando pela cidade, ele se lembra do que aconteceu na prova. A instrutora pensa
sobre a visão, a coragem e o controle de mana que ele demonstrou. Ela acredita que, mais do que ninguém, ele entende a verdadeira essência da magia. Ele provou ser um mago com um potencial muito maior do que qualquer um ali. Sozinho, ele reflete sobre seu primeiro dia na Academia de Magia. Ele não consegue acreditar que conheceu um mago tão incrível logo de cara. De repente, ele percebe que alguém o está observando de perto. Ele para de andar e se vira para ver quem é a pessoa misteriosa. Com um olhar sério, ele pergunta: "Quem está aí?" Ele pede para que se revele. Uma voz então elogia seus olhos aguçados por tê-los notado tão rápido. Com um bastão nas mãos, a pessoa diz que é um prazer conhecê-lo. Revelando-se, o homem diz que seu nome é Bálsamos, o diretor da academia. Fazendo uma reverência, ele pede desculpas por sua falta de educação, mas o diretor o acalma. Surpreso com sua identidade, o garoto fica sem palavras por um momento, mas de repente, ele nota algo estranho e seus olhos se arregalam. Ele reconhece o colar que o diretor está usando como sendo o mesmo do mago misterioso. Estendendo a mão, ele pergunta se há algo de errado com ele. Hesitando por um momento, ele se prepara para cumprimentar o diretor da academia, mas ao tocá-lo, ele recebe uma visão do diretor com uma expressão de dor. Chocado com a visão, ele rapidamente se afasta, assustado com o que viu. Uma poderosa rajada de vento o lança para trás, mostrando a força mágica do diretor. Ele é então jogado no telhado de uma casa, pousando em segurança. O diretor o elogia por ter desviado e questiona sua percepção aguçada. Flutuando no ar, ele se pergunta se a intuição do garoto é realmente tão forte. Com a pena em mãos, ele pergunta se o diretor veio aqui para matá-lo. O diretor pergunta se ele realmente acha que pode ganhar com isso. Com um movimento de seu bastão, ele lança um poderoso feitiço de vento. Uma prisão de vento se forma, cercando o garoto por todos os lados. Ele então percebe que é uma barreira de vento e não há como escapar. Percebendo que não há saída, ele se prepara para usar um feitiço de fogo. Usando uma fórmula mágica, ele lança uma bola de fogo em direção ao diretor. O feitiço avança rapidamente, prestes a atingi-lo em cheio. Pairando no ar, o diretor observa o ataque de fogo se aproximar, mas, com seu bastão, ele desvia o feitiço com incrível facilidade. O garoto se prepara para um contra-ataque, mas o diretor apenas o observa. Então, ele percebe que o diretor o mirou de modo que pudesse se defender. Com um leve sorriso, o diretor parece satisfeito com os resultados do teste. Confuso, ele olha ao redor, não entendendo o que está acontecendo. Amanhecendo no chão, ele se prepara para o próximo movimento do diretor. O diretor pergunta se ele já está sem feitiços e diz que estava apenas testando-o. Com um sorriso, o diretor pousa e o garoto pergunta qual era seu objetivo. Ele queria que o garoto experimentasse a realidade de ser alvo por seu talento. Com um olhar sério, ele diz que subestimou o verdadeiro potencial do garoto. Então pergunta se ele será um alvo por se destacar tanto na academia. O diretor confirma, dizendo que extremistas não toleram plebeus talentosos. Ele se lembra do ataque que sofreu quando foi alvo de magos misteriosos. Eles disseram que não podiam perdoar sua existência com tanto talento. Aproximando-se dele, ele pede ao diretor que lhe diga quem são os extremistas. Com um grito, ele exige saber quem são as pessoas que o atacaram. O diretor apenas o encara em silêncio, sem responder à sua pergunta. Ele então diz que conhecer suas identidades o colocaria em maior perigo. Ele o aconselha a focar em aprender a se proteger na academia. Com um olhar determinado, ele pensa sobre o poder que precisa para se proteger. Ele se lembra de que se o diretor fosse um inimigo, ele já estaria morto. Fechando os olhos, ele parece frustrado com sua própria fraqueza agora. Olhando para o diretor, ele se prepara para fazer outra pergunta. Então, pergunta o que é o pingente que está usando ao redor do pescoço. O diretor o observa, parecendo um pouco surpreso com sua pergunta. Ele então pergunta se há algo de errado com a prova de um santo mágico. Chocado, ele entende que este é um título de Zuigao Wei Zuigao Ji. Esse título era o equivalente de um mago ao santo da espada. O diretor então diz que vai lhe dar algo e joga uma moeda. Segurando a moeda, ele se pergunta se é algum tipo de distintivo. O diretor o avisa para não perdê-la, pois será útil em breve. Observando o diretor sair, ele fica impressionado com o poder que foi demonstrado. Ele pensa que não há a menor perturbação na mana do diretor.
Segurando o distintivo, ele diz que não pode simplesmente ficar ali impressionado. Ele achou que apenas aprender magia seria o suficiente em sua nova vida. Mas, lembrando de sua morte, ele sabe que precisa de muito mais poder. Com o punho cerrado, ele entende que precisa se tornar muito mais forte. Ele diz que precisa superar o homem que foi como o santo da espada. Em uma sala, 2 alunos comentam que ele foi o primeiro a chegar. Eles também dizem que ele acertou todos os alvos durante o exame. O nobre diz que isso é ridículo e que ele será eliminado em breve. Um homem então entra na sala, se aproximando dos alunos que estavam lá. Avançando, ele se prepara para fazer um anúncio importante. Sentado, o nobre apenas o observa com um olhar de puro desprezo. Surpreso, o nobre o fita com uma expressão chocada no rosto. Entrando na sala, ele caminha em direção ao seu assento entre os outros alunos. Em descrença, o nobre se pergunta como aquele cara conseguiu chegar ali. Ele então questiona o que poderia ter acontecido com o menino plebeu. Conversando com o mago, ele diz que precisa se concentrar em ganhar poder para se proteger. Sentado com os olhos fechados, ele começa a se concentrar no treinamento do seu poder. Repetindo o processo, ele entende que liberar poder aumenta seu reservatório de mana. Abrindo os olhos, ele agora observa o horizonte com um olhar muito mais determinado. De pé em seu quarto, ele continua olhando para fora pela grande janela. Olhando para sua mão, ele diz que quer ganhar mais experiência em combate. Agora, de repente, enquanto está sentado no chão, ele se vira surpreso ao notar algo se aproximando da porta. Ele comenta que essa é a primeira vez que isso aconteceu. Ajustando as luvas, ele afirma que é a primeira vez que ele realmente deseja se tornar mais forte. Chegando ao local, ele encara um grupo de 3 caras que olham para baixo para ele. Vendo-o ali, o cara de cabelo branco dá uma risada, dizendo: "Aquele cara." O cara então pergunta o que poderia ter acontecido com nosso protagonista. Ao redor deles, outros alunos também parecem surpresos com sua aparição repentina. Notando seu rival ali, seu olhar encontra alguém mais entre os alunos. Seus olhos se fixam em uma garota de óculos e ele se pergunta quem ela é. Enquanto ela estava sentada lendo, um marcador caiu no chão ao lado dela. Abaixando-se, ele rapidamente pega o marcador antes que alguém pise nele. Aproximando-se da garota, ele pergunta se aquele marcador pertence a ela. Estendendo a mão, ele devolve o objeto que ela havia deixado cair. Com um sorriso no rosto, ela o agradece profusamente por devolvê-lo. Observando sua reação, ele comenta que ela parece realmente gostar de flores. Confusa com suas palavras, a garota apenas o observa sem entender o comentário. Apresentando-se como Oscar, ele pede para se sentar ao lado dela, que se chama Lily. Justo então, uma voz surge e ele olha para cima, prestando atenção. Os outros alunos olham ao redor, se perguntando de quem era aquela voz. Vindo de uma mesa próxima, parecia vir de dentro de um livro. De repente, as páginas do livro começam a voar por toda a sala. Assustados, todos os alunos, incluindo seu rival, assistem às páginas voarem por ali. Então, uma mulher aparece e se apresenta como Ruth, a responsável pela turma. Reconhecendo a mulher, ele comenta que ela é a professora do primeiro exame da classe. A professora anuncia que na próxima semana eles participarão das aulas de combate. Ao ouvir sobre o treinamento de campo, ele fica visivelmente muito mais animado. Com o punho na mesa, ele mal consegue acreditar que ganhará experiência em combate tão cedo. Para equilibrar os grupos, ela diz que formarão equipes de 5. Confusos, os alunos perguntam se a força de combate é seu poder mágico. Balançando o dedo, ela explica que a medição será de sua mana corporal total. Ao lado da garota, ele continua prestando atenção em todas as instruções. Com um sorriso, a professora se prepara para iniciar o procedimento de medição. Ele então informa que ela terminou de medir a capacidade de cada aluno. De repente, os alunos notam esferas de luz aparecendo acima de suas cabeças. A garota ao seu lado também fica surpresa com a esfera que apareceu acima dela. Com as costas voltadas, a professora diz para eles olharem a intensidade da luz de cada esfera. Uma grande esfera aparece acima de seu rival, impressionando um colega de classe que estava próximo. Outro aluno com uma expressão séria também tem uma esfera de igual intensidade. Sentado de forma relaxada, outro garoto sorri por também ter uma esfera poderosa. Observando os alunos, a professora dizem que há vários magos talentosos na turma acima. Sua cabeça dói de confusão. Uma pequena esfera de mana aparece acima dele. Outros alunos o zombam. Dizem que ninguém vai querer formar equipe com ele. Ignorando os comentários, ele pensa que agora não é hora de se preocupar com isso. Nesse momento, uma mão toca seu ombro. Ele se vira rapidamente. Era a garota de antes, que o convida para se juntar ao grupo dela. Ele pergunta se ela tem certeza. Ela responde que quem ama flores é uma boa pessoa, mas avisa que primeiro precisará perguntar a alguém chamado Levin.
Sem entender nada, ele se pergunta quem poderia ser esse tal de Levin. Sentando-se, o cara de cabelo vermelho pergunta se ela quer colocar aquele cara no grupo deles. Encarando o cara, ele diz confiante que adoraria se juntar ao grupo. Os dois então se encaram. O ruivo parece estar analisando toda a situação. Descansando a mão sobre a mesa, ele diz que é dever de um nobre proteger os fracos. Ele concorda, dizendo que deixará o ruivo entrar como carregador. Depois da conversa, os alunos começam a se aglomerar para formar seus grupos. Um dos alunos se vira e lança um olhar de desprezo para os dois. Andando ao lado dele, a garota percebe os olhares do outro aluno. Ela diz para ele não se incomodar. A diferença entre eles é natural, ela afirma. Enquanto caminham, ele diz que está tudo bem e agradece por deixá-lo se juntar ao grupo. Respondendo a uma de suas perguntas, ele diz que estuda magia há cerca de 6 meses. Parando, os dois continuam conversando sobre seu treinamento. Com uma expressão surpresa, ela pergunta se ele realmente só estuda há 6 meses. Ele então se vira para ela, um pouco confuso com sua reação. Andando pelo corredor, o professor se despede dos alunos após dar instruções. Nesse momento, o garoto de cabelo branco a chama, mencionando o nome da professora Ruth. Virando-se para o aluno, ela pergunta se há algo de errado. Ele então questiona por que aquele plebeu está na primeira classe da academia. Continuando sua reclamação, ele diz que o garoto não tem mana nem poder algum. Com o punho cerrado, afirma que um amador não conseguirá acompanhá-los. Com um sorriso, a professora pergunta se ele está se referindo ao jovem Oscar. Fitando intensamente o garoto, ela começa a compartilhar um fato importante sobre ele. Revela que faz apenas 6 meses que ele despertou sua mana. Isso choca seu rival, que diz que ele tem grande potencial. Ela diz que ele pode superá-lo em breve. Virando as costas, ela continua explicando seu ponto de vista sobre o assunto. Conclui dizendo que o treinamento de campo serve para eliminar os mais fracos. A cena muda, e a sala de aula agora aparece completamente vazia. Um gráfico em pirâmide mostra que os nobres nascem com um alto nível de poder. Ouvindo a explicação, ele simplesmente diz que entende a situação. Ele então diz que é impressionante alguém atingir aquele nível de mana na sua idade. Muito animada, a garota diz que, na verdade, ele é o incrível nesta história. Puxando-o, ela grita que é incomum alguém alcançar aquele nível em apenas 6 meses. Lembrando-se de seu mestre, ele diz que seu treinamento deve ter sido muito bom. Aproveitando a oportunidade, ele pergunta qual é a relação exata dela com Levin. Com um sorriso, ela explica que a família de Levin é uma casa nobre prestigiosa. Sua família é tão importante que os outros o seguem em troca de proteção. Ela continua, dizendo que Levin é habilidoso e protegerá o grupo quando necessário. Ao lado dela, ele parece um pouco preocupado com a ideia de ser protegido. A cena muda para a floresta, onde os alunos se reúnem para o início do treinamento de campo. Na frente de todos, a professora diz que explicará as regras da atividade. Ela informa que a tarefa deles é sobreviver uma noite em uma floresta cheia de monstros. Ouvindo as regras, ele reflete que essa é mais uma tarefa prática logo após o exame. Mostrando um pergaminho, ela diz que ele contém uma barreira e um sinalizador. Um dos alunos ri, achando que será fácil, já que só precisam usar o papel. No entanto, ela avisa que qualquer grupo que usar o papel será rebaixado da primeira classe. Ao ouvir a nova regra, todos os alunos ficam completamente chocados e apavorados. Notando a tensão, ele percebe como é importante para todos permanecerem na primeira classe. O garoto de cabelo vermelho então diz que enquanto ele estiver por perto, desistir está fora de questão. Com um sorriso confiante, promete proteger todos durante o teste. Os alunos então começam a se organizar, cada um se juntando ao seu grupo. Uma mochila de camping muito grande é jogada no chão perto do grupo. Apontando para a bagagem, o ruivo ordena que ele se apresse e carregue o equipamento. Ao lado dele, a garota se preocupa, mas ele diz que ficará bem. Vendo-o se agachar, o ruivo diz que gosta de pessoas que sabem seu lugar. Carregando a mochila, ele vai andando. Com o grupo, eles entram na floresta para o teste. De repente, o líder do grupo tropeça e cai no chão. Ele surpreende seus companheiros. No chão, parece estar machucado enquanto os outros apenas observam, incertos sobre o que fazer. Estendendo a mão para ajudá-lo, o protagonista pergunta se ele pode se levantar. O garoto apenas encarou a mão estendida com uma expressão de pura raiva. Ele rejeita a ajuda. O ruivo grita furiosamente para ele se calar e se afastar. Seguindo em frente, ele se vira para a garota e pergunta se ela está bem.
Observando o garoto, ele se pergunta como o outro pode permanecer tão calmo. Enquanto continua andando, ele pensa que ainda não encontraram nenhum monstro pelo caminho. De repente, seu olhar se concentra em algo estranho. Ele nota uma anomalia na floresta. À medida que caminham, o ambiente ao redor começa a parecer cada vez mais diferente. Gritando desesperadamente, ele avisa a todos para pararem e não darem mais um passo. Irritado com a ordem, o ruivo bate o pé e pergunta quem ele pensa que é. Com uma expressão séria, ele percebe algo semelhante a uma barreira de seu mestre. Nesse momento, o grupo percebe que está preso dentro de um enorme círculo mágico. Quando um pé pisa no círculo, a barreira mágica começa a se quebrar completamente. Segurando seu bastão, a garota olha para cima, surpresa pelo que está acontecendo. Chocado, o ruivo pergunta que diabos está acontecendo. Através de uma fenda, seu olhar sério observa atentamente a situação, perigosa do outro lado da barreira quebrada. Uma mão segura uma adaga, pronta para atacar. Virando-se para o grupo, ele diz a todos para prepararem seus bastões para a batalha iminente. Com a barreira se quebrando, ele avisa a todos para se prepararem para a luta. Olhando para cima, o grupo percebe que o céu agora parece completamente diferente. Surpresa com a mudança, ela pergunta se ainda estão na floresta em que estavam andando. Nesse momento, eles se deparam com enormes árvores em um lugar muito diferente de antes. Em uma das árvores, uma marca com o No 5 revela a identidade do local. Ela então pergunta se é possível que estejam no 5º cemitério. Um dos alunos grita que aquele é um campo de treino para veteranos. Ele então se pergunta se o círculo mágico foi uma armadilha armada por alguém. Recordando a situação, uma imagem de 5 figuras encapuzadas vem à sua mente. Enfrentando a emergência, o protagonista sugere que eles usem o papel mágico para pedir ajuda. Segurando o pergaminho nas mãos, o ruivo escuta a sugestão de seu colega. Sem hesitar, ele começa a rasgar o papel com ambas as mãos na frente deles. Enquanto rasga o papel, o ruivo lança um olhar desdenhoso para o protagonista. Ele então sorri e diz que era apenas um círculo de teleporte esquecido. Virando-se para o protagonista, ele afirma que, na verdade, isso é uma grande oportunidade. Ele diz que, se sair bem nesse treino, a academia lhe dará uma avaliação ainda melhor. Enquanto avança, os outros comentam que ele é exatamente o que se pode esperar do herdeiro Aldred. A garota então pede que Oscar fique muito perto dela durante o teste. Caminhando com o grupo, ele parece um pouco cansado de toda a situação. De repente, ele para e olha para frente com uma expressão de completa surpresa. Na escuridão, vários pares de olhos observam o grupo que se aproxima. Um lobo de 3 olhos com dentes afiados encara os alunos, rosnando para eles. Com um sorriso no rosto, o ruivo diz que eles finalmente apareceram para lutar. Segurando sua arma, ele se prepara para a batalha que está prestes a começar. Ele pensa que esta é uma oportunidade única para ganhar experiência real de combate. O ruivo o detém, perguntando o que ele acha que está fazendo se aproximando tanto. Ele então diz que vai mostrar a eles como um verdadeiro nobre luta. Não entendendo o comentário, ele se pergunta como um nobre luta. Uma das patas do lobo atinge o chão, revelando suas garras afiadas. Preparando-se para o ataque, o ruivo enfrenta um lobo que avança em sua direção. Brandindo sua arma de madeira, ele se prepara para a batalha contra as criaturas. Com um sorriso no rosto, ele levanta a arma alto para atacar os lobos. Batendo a arma no chão, ele cria uma barreira para proteger todo o grupo. Do chão, uma barreira de pedras começa a se erguer na frente dos alunos. A barreira atinge os lobos, lançando as criaturas longe do grupo de alunos. Gritando para seus colegas, ele diz a todos para atacarem os monstros. Agora. Então, um dos caras lança uma explosão de vento em direção às criaturas. Logo depois, o outro colega também dispara um jato de água nos alvos. Atravessando a barreira, os 2 ataques atingem diretamente um dos lobos da floresta. Eles dividem as tarefas, protegendo-se enquanto atacam os monstros ao mesmo tempo. Observando a luta, ele finalmente entende. É assim que um mago luta. Ao ver os monstros, a garota ruiva percebe que são muitos para o grupo. De repente, um ataque quebra a barreira e acerta um dos alunos de frente. Arremessado a uma grande distância, o jovem não consegue se defender da poderosa surpresa. Justo nesse momento, um lobo aparece atrás da garota. Ela congela completamente. Irritada, a ruiva volta a olhar para a batalha e nota a situação perigosa antes da garota. Um lobo gigante surge, se preparando para o ataque iminente. Saltando sobre as pedras, o lobo ataca ferozmente o estudante. Ao ver o perigo, ele prepara um feitiço de fogo para salvar sua colega. Lançando o feitiço, ele atinge o lobo e puxa a garota para longe do ataque.
Acertado de frente, o lobo cai ao chão, totalmente derrotado pelo golpe. Puxando a garota para trás, ele a protege do perigo. Colocando-se à frente, ela agradece por ele ter salvo sua vida. Ele diz que a luta acabou. Com os lobos derrotados no chão, o grupo finalmente tem um momento de paz enquanto a noite cai. Todos descansam ao redor de uma fogueira na floresta. A ruiva diz que ele tem sorte de ver uma luta nobre de perto. Ele responde que foi uma combinação magnífica de magia defensiva. Após receber elogios, a ruiva parece um pouco envergonhada com o comentário. Então, ela reflete que deseja uma força individual que supere o poder deles. Pensativamente, se pergunta se deve continuar treinando como sempre fez. Sentado na floresta, a garota chama seu nome e se aproxima com um sorriso. Ela lhe oferece 2 canecas para que possam conversar. Ela diz que foi ela quem acabou precisando de proteção e ele a agradece pela ajuda. Ele então pergunta sobre a diferença na força da magia defensiva que ela usou. Lembrando do ataque do lobo, continua questionando sobre a magia. A ruiva explica que a magia é mais forte quanto mais perto está do conjurador. Zombando dele, ela diz que os plebeus são assim e não entendem magia. A garota então explica que a magia retorna à natureza quanto mais longe fica. Ouvindo a explicação, ele finalmente compreende a lógica por trás de usar magia. Ele reflete que se a fórmula e humana são os mesmos, deve haver uma maneira. Bebendo da caneca, se pergunta se não há como aumentar sua eficácia. Rindo, a garota diz que parece que ela fez a bebida um pouco espessa demais. Ele apenas sorri enquanto continua a pensar sobre poder mágico. Nesse momento, seu olhar se fixa em algo, como se tivesse uma nova ideia. Observando a bebida, ele diz que finalmente entende o que precisa fazer. Vendo-o absorvido em pensamentos, a garota chama seu nome, preocupada. Olhando para a caneca, pensa em aumentar o poder que enche o recipiente. Então, se pergunta se essa ideia não é semelhante à espada de Ki. Enquanto isso, um homem observa o grupo através de um feitiço de vigilância, segurando um chicote. Ele comenta sobre a aura da renomada família Aldrich. Pisando em um círculo mágico, parece estar se preparando para alguma ação. Com um olhar sério, diz que preferiria que aquela pessoa ficasse em silêncio por enquanto. Atrás dele, uma enorme criatura sombria emerge, aguardando suas ordens. Em um acampamento, uma professora observa um grupo de alunos que desistiram do teste. Assustados, os alunos derrotados se juntam aguardando o resultado. Ela reflete que a taxa de desistência foi baixa, já que a turma é excepcional. Justo nesse momento, outra mulher chega e diz que é hora de trocar. A nova instrutora se apresenta como a professora chamada Isabel. Ao ver a nova professora, os alunos se perguntam se ela é a Isabel do destino. Observando o feitiço, ela comenta sobre como os alunos estão indo no teste. Ela diz que o grupo rival está indo muito bem, como era de se esperar da primeira classe. Em outra parte da floresta, um estudante lê enquanto está sentado em cima de uma criatura derrotada. Perguntando sobre Oscar, a outra professora diz que o sinal do grupo dele desapareceu. Olhando para o local, ela acha estranho, pois eles estavam lá só um momento atrás. De volta à floresta, seu grupo continua a descansar ao redor do fogo. Os outros membros da equipe também aproveitam o tempo livre para relaxar. Um dos caras se levanta e começa a praticar com sua varinha perto da floresta. Segurando sua caneca, o protagonista continua pensativo, observando a fogueira. Lembrando da espada de Ki, ele pensa em como os espadachins usam aquela técnica. Então, se pergunta se seria possível fazer algo semelhante usando seu mana. De repente ouve um barulho e olha assustado para a floresta. 2 de seus colegas saem correndo das árvores, gritando para todo mundo correr. O ruivo pergunta se mais fracos estão aparecendo para a luta. Um enorme pilar de fogo explode na frente de todo o grupo. Percebendo a explosão, a ruiva se pergunta o que acabou de acontecer. À medida que as chamas se dissipam, uma figura começa a emergir da escuridão. Com garras afiadas, a pata de uma enorme criatura pisa no chão da floresta. Emergindo das sombras, aparece um gigante dragão, encarando todo o grupo de estudantes. Chocados com a sua aparência, os alunos se perguntam se aquilo é realmente um dragão. Com a boca aberta, a criatura solta um rugido que assusta a todos. A ruiva diz que é impossível um dragão estar em um lugar como aquele. Com uma expressão séria, ele percebe que alguém está mirando no grupo deles. Desesperados, os alunos pedem para que a ruiva use o papel, que ela já rasgou. Ainda em choque, a garota diz que isso não pode ser verdade, sem acreditar na situação. Com a arma em mãos, ele diz que não tem escolha, a não ser lutar. Ela então o questiona, perguntando se ele realmente quer lutar contra um dragão.
Seus colegas dizem que com a mágica de defesa dele, eles podem resistir aos ataques. Ele então percebe que se eles resistirem, os professores notarão que algo está errado. Sem hesitar, ele levanta sua arma de madeira para proteger o grupo. Batendo a arma no chão, ele invoca um escudo de espírito da terra. Uma imensa muralha de pedra se ergue, mas apenas para protegê-lo. Gritando, seus colegas perguntam o que ele está fazendo, deixando-os para trás. Ele então grita que vai sobreviver, mesmo que seja o único. Em descrença, os outros lembram que ele havia dito que protegeria a todos. Um deles diz que não há para onde correr, pois o dragão está de olho neles. Com seu cajado em mãos, ela se prepara e diz que precisam lutar para viver. Com um círculo mágico, ela lança um feitiço de terra em direção ao dragão. Após o ataque, os alunos olham para a fumaça e se perguntam se acertaram. Emergindo da fumaça, o dragão parece não ter sofrido dano algum com o golpe. Um dos alunos diz que o ataque falhou, porque não era magia avançada. Ela então grita que vai chamar a atenção do monstro, dizendo para Oscar correr. Sem saber o que fazer, ela se vira e encara o protagonista, esperando por uma resposta. Com uma expressão séria, ele a observa de volta, aparentemente com um plano em mente. O dragão então dispara 2 ondas de energia contra os alunos aterrorizados. Desesperado, um deles grita que não quer morrer. Pensando que tudo está perdido, com a boca aberta, o dragão começa a preparar um novo ataque poderoso. Ele então se vira para a garota, que o olha, confusa com sua atitude. Ela percebe que o dragão está absorvendo mana do ambiente como energia. Ele reflete que, apesar de seu poder, essa é a única habilidade do monstro. Concentrando seu poder, ele se prepara para usar uma de suas novas habilidades. Empunhando sua adaga, ele diz que vai testar qual deles é superior. Encarando o dragão, ele se prepara para o poderoso golpe da criatura. Focando em refinar seu poder, ele se prepara para usar uma nova habilidade. Liberando seu ataque, o dragão cria uma enorme explosão de energia atrás de uma barreira. Os outros alunos assistem à cena com terror. Protegendo a garota com seu corpo, ele a puxa para longe do perigo iminente. Desferindo um poderoso golpe, ele dispara um pilar de energia contra o monstro, atingindo a boca do dragão. O impacto interrompe o ataque do monstro com imensa força. O golpe perfura o corpo do dragão, causando grandes danos. Jogando-se para trás, o dragão cai enquanto os outros assistem a cena se desenrolar. No chão, a garota observa o desfecho da batalha, completamente atônita. Em pé na clareira, ele observa seriamente o resultado de seu ataque. Mudando para outro local, a cena foca no céu noturno escuro e estrelado. Ao ver a derrota, o homem ri, dizendo que é uma piada um calouro derrotar seu câmera. Totalmente perplexo, ele se pergunta que tipo de poder foi usado naquela batalha. Olhando para trás, ele se pergunta se alguém conseguiu sentir sua presença. Com um olhar cheio de ódio, ele promete garantir que o garoto seja eliminado. Ele então declara que apenas aqueles de sangue nobre podem empunhar tal poder. De volta à floresta, o protagonista observa o desfecho de sua grande batalha com um sorriso no rosto. Ele comemora que seu novo plano deu certo. Apertando o punho, ele mal consegue acreditar que sua nova habilidade realmente funcionou. Ele então reflete que essa é uma teoria que apenas um ex-esgrimista poderia ter elaborado. No chão, o dragão parece estar completamente derrotado após o golpe. Os alunos observam, se perguntando se finalmente conseguiram derrotar a criatura. Atrás de uma barreira, eles assistem à cena, ainda um pouco apavorados. Atrás de seu muro, o garoto ruivo diz que toda a situação é ridícula. Ele então percebe que um plebeu o protegeu, deixando-o completamente sem palavras. Segurando seu bastão, a garota se pergunta que tipo de poder era aquele. De repente, suas pernas cedem. Ele começa a perder o equilíbrio. Gritando seu nome, ela corre para ajudá-lo ao vê-lo cair. Sentado no chão, ele diz que está bem, só um pouco cansado. Ele reflete que usar seu poder tem um preço. Sente seu corpo doer. De repente, o grupo ouve um barulho e olha para a floresta, assustados. A garota se pergunta se algo mais está vindo atacá-los. Do meio da floresta, uma gigantesca figura de pedra surge diante do grupo. Nesse momento, a professora diz que ela encontrou vestígios de um teletransporte e veio investigar. Com um sorriso, ela pergunta aos alunos se estão todos bem. Ainda em choque, todos os alunos encaram a professora, sem palavras. Ele então grita o nome da mestra, surpreso ao vê-la lá na floresta. Seu corpo exausto, ele não consegue mais ficar em pé. Caindo no chão,
ele desaba completamente na frente de seus colegas. Vendo o dragão derrotado, ela se aproxima do corpo da criatura para analisá-lo. Então, ela diz que ouvirá a história de todos quando voltarem. Vendo-o desmaiado, os alunos se juntam para tentar acordá-lo. De longe, o garoto de cabelo vermelho observa a cena, ainda processando tudo o que aconteceu. Subindo em uma pedra, a professora olha para o horizonte, ponderando sobre o incidente enquanto o sol nasce. A professora observa o horizonte, encerrando a noite. De volta à academia, a cena mostra o imponente edifício da instituição. No escritório do diretor, ele conversa com o mago sobre os eventos recentes. O diretor diz que não consegue acreditar que algo assim aconteceu na academia. Ouvindo o relatório, ele encara o diretor, aguardando suas palavras com uma expressão sombria. O diretor diz que a academia foi infiltrada por vilões. Ao ouvir as palavras do diretor, ele fica chocado com a revelação. O diretor elogia-o, dizendo que ele fez bem em sobreviver ao ataque. Então ele diz que isso só aconteceu porque ele decidiu se tornar mais forte. Ouvindo o jovem, o diretor parece um pouco pensativo sobre toda a situação. Olhando pela janela, ele diz que precisa lhe contar algo muito cruel. Do lado de fora, outros alunos parecem estar se divertindo, alheios ao perigo. Chamando-o pelo nome, o diretor se prepara para dar suas notícias. Ele então informa que ele deve deixar a academia e viver sem magia. Chocado com a ordem, ele encara o diretor, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Lembrando de seu passado, ele reflete sobre seu antigo título como cavaleiro. Ele então se pergunta se agora terá que viver uma vida sem magia. Com uma expressão séria, ele continua a recordar suas conquistas passadas. Um homem costumava lhe dizer que a magia não é tudo e que existem outras alegrias na vida. Ele então treinava com sua espada, pensando que não deveria simplesmente jogar tudo fora. Lembrando de seus amigos, ele parece encontrar uma nova vontade de continuar lutando. Com um olhar sério, ele diz não, que não pode aceitar essa ordem. Sentado no escritório, ele encara o diretor com uma expressão de pura determinação. Ele então grita que depois de chegar tão longe, não pode simplesmente desistir. Surpreso com a reação, o diretor pergunta o que foi que ele acabou de dizer. Com um sorriso, ele diz que aprecia a preocupação do diretor com ele. Ele conclui dizendo que se o alvo está dentro da academia, tem uma ideia. Curioso, o diretor pergunta ao jovem sobre sua grande ideia. Estufando o peito, ele diz que vai agir como isca para os inimigos. Ao ouvir o plano audacioso, o diretor fica chocado com a coragem do jovem. Ele então pergunta se o garoto não tem medo de morrer no processo. Com um sorriso, ele responde que não tem intenção de ser capturado. O diretor então começa a rir, surpreso com a confiança do aluno. Soltando uma risada, ele parece realmente gostar da atitude do jovem. Ele então diz que, nesse caso, vai corresponder à determinação dele. Estendendo a mão, o diretor se prepara para selar o acordo com ele. Com um sorriso no rosto, ele aperta a mão do diretor, fechando o negócio. O diretor diz que antes de lutar, ele precisa de um novo bastão. Confuso, ele olha para sua arma, que usou na última batalha. É então que ele percebe que o bastão está quebrado, e agora é inutilizável. Cortando para a biblioteca, a cena mostra o lugar onde ele irá treinar. Lá, o diretor entrega a ele um novo bastão para usar em sua missão. A professora diz que o bastão é, para iniciantes, mas perfeito para ele no momento. Ele então pergunta se um bastão é realmente necessário para usar suas habilidades. Ela explica que é difícil escrever com o dedo, e o mesmo se aplica à magia. Se mana é a tinta, ela diz, então o bastão é a ferramenta de escrita. Ele então lembra de uma época em que admirava os outros alunos. Os atendentes olharam para sua arma quebrada. Ele se perguntou o que poderia ter acontecido. Depois pensou se o cajado não aguentou sua mana refinada, chamada pela garota. Ele se virou e a encontrou esperando por ele com um sorriso. Ela o cumprimentou, feliz em vê-lo ali com ela. Ele pediu desculpas por interromper seu dia de folga com suas tarefas. Colocando a mão no peito, ela disse para ele ir e comprar o cajado. Ao chegar na loja, ele ficou impressionado com a variedade de cajados à venda. O vendedor disse que se orgulhavam da grande seleção de itens da loja. Ele mostrou uma peça rara. Um homem elogiou a qualidade das gemas do cajado. Ao lado dele, a garota ficou assustada ao ver o preço do item. Chocado com o valor, ele viu que o cajado custava 1 milhão de moedas. Fugindo dos vendedores, eles pareciam ter passado por várias lojas diferentes. Em outra loja, correram de um vendedor que parecia bastante
assustador. Depois de muita procura, descansaram em uma praça no centro da cidade, sentados em um banco. Ele disse que não podia pagar por aqueles cajados caros. Ela então explicou que, como muitos magos eram nobres, eles focavam na aparência. Ele disse que procuraria sozinho, para não tomar mais do tempo dela. Irritada, ela gritou que ficaria com ele até o fim. Nesse momento, avistaram uma loja com uma placa de cajado na frente. Ao ver o local, ela disse que parecia que também vendiam cajados ali. Um homem, então, os alertou para não entrarem naquela loja, em hipótese alguma. Outro jovem explicou que o vendedor de lá pressionava as pessoas a comprarem coisas. Olhando para a placa, ele refletiu sobre coisas que as pessoas não queriam. Assustada com o aviso, ela puxou a manga dele com medo do vendedor. Então, ela implorou para que ele não entrasse naquele lugar, custasse o que custasse. Ignorando os avisos, ele abriu a porta e decidiu entrar na loja. Ele então disse que se a loja era tão ruim, já deveria ter fechado. Ao entrar, encontrou um ambiente escuro e muito empoeirado. Atrás dele, a garota observava, assustada com o que poderiam encontrar. Ele se aproximou de um balcão, observando os itens à venda. Um homem então perguntou se ele era cliente ou apenas estava olhando. Esculpindo um pedaço de madeira, o vendedor sentou-se em um banquinho, com aspecto intimidador. Ele então disse que com tantos cajados disponíveis, o jovem havia acabado em sua loja. O protagonista apenas encarou o homem sem mostrar reação. De repente, o olhar do vendedor mudou e como se tivesse notado algo. Apontando para o jovem, parecia ter percebido algo muito estranho. Gritando furiosamente, ele lançou uma faca em sua direção, surpreendendo a todos. Então, disse que não tinha intenção de vender nada a ele. Apontando para o jovem, gritou que não tinha cajados para vender a espadachins. Ouvindo suas palavras, ele ficou surpreso com a reação do vendedor. Assustada, ela disse que sabia que o lugar era perigoso e que deveriam sair. Rejeitando a sugestão dela, ele afirmou que ia comprar um cajado ali mesmo. Com um sorriso, disse que aquele vendedor realmente havia chamado sua atenção. Surpresa, a garota perguntou se ele realmente iria escolher um cajado daquela loja. Ele então se virou para o vendedor e perguntou o que o fazia pensar assim. Observando o jovem de perto, o vendedor começou a analisar cada detalhe sobre ele. Olhou para a forma como o jovem se vestia e como se portava. Analisando suas mãos, o vendedor continuou em busca de pistas importantes. Ele também notou a maneira como o jovem pisava no chão enquanto se movia. Apontando para o rapaz, disse que seu centro de gravidade era sutil. Lembrando de seu passado como cavaleiro, ele encarou o vendedor sem dizer uma palavra. Atrás dele, a garota disse que Oscar não era um verdadeiro espadachim. Ele então refletiu que não esperava que o vendedor o analisasse tão rápido. Permanecendo na loja, decidiu contar a verdade ao curioso vendedor. Revelou que começou a aprender magia há meio ano, deixando o homem surpreso. Com um sorriso, a garota disse que ele era aluno da Academia de Magia. Pensativamente, o vendedor perguntou por que ele estava procurando um novo cajado. Ele então explicou que o cajado que estava usando quebrou durante uma luta. Entregando a arma quebrada, mostrou a condição do cajado ao vendedor. Analisando o objeto, o vendedor disse que estava completamente sem uso agora. Ele então explicou que o círculo mágico interno foi destruído por excesso de mana. Sem entender, ele perguntou o que o vendedor queria dizer com isso. O vendedor explicou que cajados maiores podiam lidar com mais mana, mas eram mais difíceis de usar. Segurando o cajado quebrado, ele disse que a forma do iniciante era mais intuitiva. Lembrando de seus professores, observou que os cajados deles eram grandes e complexos. Então, perguntou que tipo de cajado o vendedor achava que lhe serviria. O vendedor respondeu que ainda não havia decidido se venderia um a ele. Caminhando pela loja, ele se aproximou do jovem que o encarou confuso. Ele então desafiou: ele escolhe o melhor bastão de toda a loja. Apontando para a prateleira, ele diz que vai vender se estiver satisfeito com a escolha. Olhando para as opções, ele começa a analisar qual bastão deve escolher. Atrás dele, a garota e o comerciante observam, aguardando sua decisão. Ela então reflete que o valor de um bastão é determinado pelos seus materiais. De repente, ele estende a mão e parece sentir algo em um dos bastões. Ela se pergunta se aquele pode ser um bastão raro feito de madeira de Ragnon. Chocada com o item, ela reflete que um desses vale 1 ano de luxo. Com um olhar esperançoso, ela espera que Oscar note aquele bastão. Ele então se vira, como se sentisse uma presença mágica. Segurando um bastão simples, ele diz que finalmente decidiu qual levar.
Ele então mostra um pedaço de madeira e diz que fica com aquele. A garota e o comerciante o encaram, chocados com sua escolha incomum. Ela então grita que o bastão mais caro da loja é o outro. Ele então explica que não foi pedido para encontrar um bastão caro, mas um bom. Com um olhar sério, o comerciante pergunta por que ele escolheu aquele bastão. Com um sorriso, ele diz que foi só um sentimento. O bastão parecia quente. Ele então toca o comerciante com o bastão, que o olha com desprezo. Com o bastão em mãos, ele diz que o objeto não está quebrado. Ele conclui dizendo que perder seu equipamento é a coisa mais assustadora. Com um sorriso, ele diz que esse é um bom bastão para seu usuário. O comerciante o observa e, surpreso com sua análise precisa do objeto. De repente, o homem se vira e o olha com uma expressão surpresa. Ele então pergunta se o comerciante vai vender o bastão que escolheu. O comerciante revela que aquele bastão foi feito para seu filho há muito tempo. Confuso, ele pergunta por que o bastão está na loja se não está à venda. Ele então diz que o dono do bastão quebrou antes da ferramenta. Em cima do balcão, uma foto mostra o comerciante ao lado de seu filho jovem, segurando o bastão. Ele diz que o objeto não pode ser chamado de bom. Com as costas voltadas, ele parece estar dispensando os dois de sua loja sombria. Ele diz que é uma pena, mas a garota o conforta, dizendo que ficará tudo bem. De repente, o comerciante pergunta onde eles acham que estão indo agora. Sem entender, ele se volta para o homem, confuso com sua pergunta. O comerciante diz para ele esperar, pois vai pegar um bastão que lhe servirá. Ao ouvir a notícia, os dois ficam radiantes e celebram. Aliviada, ela diz que estava muito nervosa e ele se desculpa. De repente, a porta da loja se abre, revelando uma nova figura. Era o mesmo homem que os atacou na floresta. Surpreendendo a todos, com uma expressão chocada, ele pergunta o que eles estão fazendo ali. Sem entender nada, os dois apenas encaram o homem, surpresos com sua aparência. Segurando seu chicote, o homem fixa o olhar no grupo com um olhar ameaçador. Com os olhos arregalados, o protagonista percebe o perigo em que estão. A garota então pergunta se o professor também veio à loja comprar uma varinha. Ele diz que sim, escondendo suas verdadeiras intenções por estar ali. Nesse momento, o comerciante chama o professor, parecendo já conhecê-lo, dizendo que ele parece ocupado. O professor se despede e sai da loja. Ao sair da loja, ele caminha pela rua, afastando-se do grupo de estudantes. Ela então comenta que ele já foi embora e se pergunta o que ele queria. O comerciante diz que ele está tão inquieto como sempre, demonstrando desprezo pelo homem. Entregando-lhe um novo bastão, ele diz que esse será seu novo parceiro de batalha. Surpreso, ele observa o bastão, se perguntando que tipo de arma é aquela. Feito de madeira, o bastão tem uma lâmina de machado em sua extremidade superior. O comerciante explica que o bastão foi feito da lendária árvore da origem. Essa árvore, que nunca morre, está em uma nação insular muito distante. A folhagem da árvore permanece radiante, com um dossel que está sempre verde e vivo. A garota grita que varinhas daquela árvore são um tesouro de imenso valor. Com um sorriso, o comerciante diz que ela está certa. O item é muito resistente. Ainda surpresa, ela diz que um bastão assim deve ser muito caro. O comerciante revela que o bastão foi feito para seu filho. Quando ele voltou, com as costas voltadas, ele diz que, assim como a varinha de seu filho, não está à venda. Sentado em um banco, ele grita que não venderá nenhuma outra varinha. Ele então explica que não há outra varinha na loja que seja adequada para ele. Segurando o bastão, ele se prepara para aceitar o presente do comerciante. Com um sorriso, ele agradece profundamente por todo o apoio e compreensão. O comerciante então o apressa, dizendo para ele experimentar o novo bastão imediatamente. Segurando a arma, ele se prepara para testar o poder de seu novo equipamento. Com os olhos fechados, ele começa a se concentrar para usar sua magia, canalizando sua energia. Ele envolve todo o pessoal com sua mana azul. O comerciante observa com um olhar sério e uma leve expressão de surpresa. Ele então diz que a sensação é estranha, como se estivesse usando há anos. Gritando para eles, o comerciante diz para saírem, pois não pode perder clientes. Lembrando do professor, ele se vira e decide fazer uma pergunta ao homem. Ele pergunta se o professor Amen é um frequentador habitual daquela loja. De volta à academia, os alunos se reúnem na sala de aula para a próxima lição. Um dos alunos aponta e diz que aquele é o grupo que foi ao cemitério. Eles comentam que foi um milagre o grupo ter voltado inteiro do incidente. Um deles revela que Leven tentou salvar sua própria pele e abandonou os outros. De repente, o professor estala seu chicote, assustando toda a classe. Irritado, ele grita com os alunos que se desculpam por estarem conversando. O professor então fita o protagonista, que o observa em silêncio de seu assento. Ele apenas encara o professor, sem mostrar reação ao seu olhar. O comerciante
comerciante revela que Amen era o capitão da equipe de seu filho. Ele também diz que o professor estava no campo de batalha quando seu filho morreu. Em uma lembrança, o professor aparece na porta da loja conversando com o comerciante. Ele conclui dizendo que foi Amen quem trouxe o bastão de volta. Segurando o bastão quebrado, ele continua ouvindo a história do comerciante. Chocada, a garota diz que não fazia ideia da história por trás do professor. Apontando para o jovem, ele diz que o professor sempre foi bondoso com seu filho. Ao ouvir a história, ele olha para o homem com uma expressão muito séria. Segurando o bastão, ele comenta que a arma foi muito utilizada na batalha. Ele então diz que seu filho deve ter sido um mago excepcional. Surpreso com a análise, o comerciante pergunta como ele sabia disso. Lembrando da aula, ele se senta, pronto para desmascarar o verdadeiro culpado. Ele se recorda que no dia do treinamento, o professor Amen era um dos instrutores. Com um olhar de ódio, ele afirma que não há erro em sua suspeita. Ele conclui que o professor é o cérebro por trás do ataque. Ele reflete que essa é sua chance, já que o professor não sabe de nada. Com um olhar determinado, ele diz que desta vez será ele a atacar primeiro. Em uma sala escura, o professor se comunica com uma entidade misteriosa. A entidade diz que admira a habilidade que ele mostrou no campo de batalha. O professor responde que está bem ciente das expectativas depositadas nele. A entidade então pergunta se ele achou a escola mais traiçoeira que a guerra. Respondendo que não, ele parece um pouco desconfortável com a pergunta. Ele então promete alcançar resultados militares sem mais delongas. Após a conversa, ele se vira e deixa a sala, apreensivo em relação à missão. Parado no meio da sala, ele reflete sobre os eventos recentes. De volta à academia, a cena mostra o imponente edifício da instituição. O diretor pergunta se foi Amen quem o atacou durante o treinamento. Ele diz que acha difícil acreditar na acusação contra o professor. O diretor explica que o professor era um homem corajoso que arriscava sua vida. O protagonista diz que, mesmo assim, tem certeza de que não está enganado. O diretor afirma que se ele diz isso deve ser verdade, mas ele precisa de provas. Com um sorriso, ele diz que é exatamente por isso que está lá. Surpreso com o plano, o diretor ouve atentamente cada detalhe da estratégia. Ele diz que, assim como no treinamento, o professor atacará novamente. Conclui que, se houver uma oportunidade, o inimigo atacará sem hesitação. Ao ouvir o plano, o diretor reflete sobre os próximos passos a serem tomados. Ele então revela que há uma missão de escolta para a princesa imperial. A princesa Ariel estava programada para se inscrever na primeira turma da academia, mas devido aos efeitos colaterais de um feitiço, teve que adiar sua matrícula. A professora Ruth revela que sua matrícula foi adiada por esse motivo. Com um olhar sério, ela diz que devem ir receber Sua Alteza na capital. O professor então revela que essa será a missão atribuída a todos eles. Enquanto lê um livro, uma das alunas parece muito interessada na missão. O rival do protagonista também ouve as instruções com grande atenção e seriedade. Ele então reflete que essa é a condição perfeita para Amen atacá-lo. O professor se volta para a classe e pergunta se alguém tem perguntas. Nesse momento, o rival levanta a mão e chama o professor. Pronto para falar com um olhar sério, ele pergunta sobre a força do novo membro da turma. Ele questiona se pode assumir que ele tem uma força que rivaliza com a deles. Ao ouvir a pergunta, ele fita seu rival com uma expressão de pura certeza. O professor diz que, julgando pelo treinamento, ele já os superou todos. Chocado com a revelação, ele encara o professor, não acreditando no que ouviu. Uma das alunas que estava lendo um livro também parecia surpresa com a notícia. Então ele disse que o homem que conhecia era medíocre e não tinha poder algum. O protagonista apenas ouviu a explosão de sentimentos, sem mostrar reação. O professor apontou que, mesmo assim, várias pessoas importantes o elogiavam muito. Ele disse que suas notas eram superiores e que não entendia a situação. Com um olhar de raiva, disse que achava tudo incompreensível. Apontando para o protagonista, desafiou-o para um duelo na frente de todos. Ele então exigiu que o garoto mostrasse cada gota de seu poder como mago. O professor parecia cansado da atitude do aluno, mas não interferiu na luta. Ela então refletiu que, com as coisas assim, temia pelo futuro da missão. Com um sorriso, o professor disse que o perdedor do duelo seria eliminado. Fitando seu rival, ele aceitou o desafio, deixando o outro garoto chocado. Em uma arena, os dois tomaram suas posições, prontos para o duelo começar. Segurando seu bastão, ele se perguntava como as coisas chegaram a isso. De repente, notou algo e olhou assustado para seu oponente. O rival levantou sua varinha e começou a invocar um feitiço de gelo. Vários círculos mágicos de gelo apareceram ao seu redor. Enquanto olhava de volta
volta surpreso, gritando. O rival disse para ele se preparar para o ataque que vinha. Ele então refletiu que não poderia ser removido da missão de maneira alguma. Apertando seu bastão com força, ele se preparou para a batalha iminente. Com um olhar sério, ele se concentrou. Pronto para usar todo o seu poder gritando, ele disse que aceitava o desafio de seu rival, Zazan Gilodus.